Nas palavras de Paulo aos Coríntios, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O desejo de Deus para que a gente se entregue a Ele de coração e de todo o nosso coração não é um desejo atual apenas, não é um desejo que nasce no Novo Testamento, não é um desejo pós o cristianismo, mas esse é um desejo que desde o início da Bíblia é revelado a nós. Por diversas vezes você vai ver nos mandamentos, você vai ver nas leis, nas escrituras de Moisés, que Deus deseja que a gente busque e ame a Ele de todo o nosso coração. E mais do que isso, Ele não fala apenas de todo o seu coração, mas também fala de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, assim como Cristo repete nos Evangelhos. Basicamente, o que Deus, como Pai, que nos ama e zela por nós, quer, é nos mostrar o único tipo de vida que realmente vale a pena ser vivida. Embora não seja Ele que ganhe com isso, embora não seja Ele que precisa disso, é a gente que precisa, Deus tem o cuidado de nos chamar diversas vezes para essa vida onde a gente vive de todo o nosso coração para Ele, buscando a Ele com toda a nossa força e tudo que existe em nós. Mas eu tenho percebido que talvez a maior dificuldade que nós temos de entender é que esse amor, de alguma forma e por algum motivo que eu acredito ser espiritual, nesse processo diário que é viver de todo o coração, a gente insiste em acreditar em coisas e definir como a gente consegue chegar a amar Ele de todo o coração. E não tem problema em nós descobrirmos diariamente formas de amar a Ele de todo o coração. O problema talvez seja a gente querer definir que a única forma que aprendemos agora é aquela que vale. E a gente tem visto cada dia mais pessoas tentando definir quais são os processos ou caminhos que levam alguém a viver o todo desse mandamento de Deus. Parece que porque em Cristo a gente nos tornou infinito, ou seja, a gente tem um início, mas não terá fim nele, a gente quer tentar entender e definir aquele que é eterno. Antes de tudo existir, ele já existia. Achamos que em 2, 3, 4, 5 ou 10 anos a gente vai ter a complexidade e vai conseguir dominar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente acha que os caminhos que Deus tem na nossa vida são os mesmos caminhos que Deus tem para a vida de todas as pessoas. A verdade é que aquele que já era antes de existir, aquele que conhece o mais íntimo do nosso coração, sabe que diariamente aquilo que Ele tem para nós precisa ser revelado à medida daquilo que nós conhecemos e estamos vivendo. Isso se trata de um processo, e os processos sempre vão levar tempo. E sabe por que eu quero dizer isso? Porque eu tenho percebido a cada dia mais pessoas, pregadores, crentes que se dizem maduros, querendo definir um único modo através da qual a gente viva o todo de Deus. Alguns dizem constância e não intensidade. Constância e não intensidade, mas o que seria de alguém sem a intensidade que nos faz alcançar os níveis mais altos? O que seria de nós se não fosse a intensidade de alguns dias de uma entrega mais louca ou um pouco mais fora do nosso comum, para que a gente, a partir daquilo, alcançasse outros níveis que a constância apenas não alcançaria. Então não é uma coisa ou outra. Alguns dizem palavra, explanação, exegese bíblica, e não o barulho, e não o mover de Deus, mas dizem aqueles que perdem para o diabo na exegese, aqueles que perdem para o diabo na explanação, e pouco conhecem ou praticam aquela palavra que tanto dominam. Alguns dizem não ao dinheiro, o dinheiro é uma maldição, é a raiz de todos os males, mas quem diz isso geralmente é quem não tem dinheiro, ou pouco tem um planejamento financeiro, e usa isso como uma desculpa para sua falta de compromisso com as finanças e a mordomia daquilo que Deus deu para Ele mesmo cuidar. A gente quer criticar muitas coisas e geralmente gostamos de criticar aquilo que não é algo que é tão real na nossa vida diária. Alguns vão dizer, o Senhor tem algo novo para esse tempo e para essa geração, mas quem diz isso geralmente despreza o que todas as outras gerações construíram. E a gente nessa sede por uma nova revelação, a gente quer definir o indefinível, a gente quer explicar o inexplicável, porque eu não consigo entender, pela lógica, nenhum de nós deveria estar aqui.
E se a nova revelação vem antes de a gente viver por completo aquilo que Deus já nos deu, talvez essa nova revelação nem de Deus seja. Às vezes eu imagino Deus ouvindo a gente pregar, ouvindo a gente aconselhar pessoas, assim como um pai olha para uma criança de 2, 3, 4 anos, tentando explicar a vida para uma outra criança de 2, 3, 4 anos, falando um monte de coisa que nem ela mesma domina. E eu acho que às vezes Deus olha para nós nesses momentos e fala assim: tomara que tu ensinando consiga entender aquilo que há muito tempo eu já estou querendo dizer para você. A entrega completa e perfeita é composta por 4 pilares. Jesus vai dizer em Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Coração diz respeito a sentimento, emoções, desejos, é a sua paixão, é a sua entrega por algo. A alma é respiração, é fôlego de vida, é a rotina, é o seu dia a dia, são os seus dias comuns. Entendimento é a sua mente, o seu conhecimento, os seus pensamentos, é o seu intelecto, a sua inteligência, a sua sabedoria. Força é a sua ação, é a sua disposição, é a sua proatividade. E alguns vão dizer, não, só coração é emoção. Alguns vão falar assim, não adianta só ter entendimento. E sabe, alguns também vão falar, não, você tem que ter entendimento. E vão focar apenas nisso, mas a verdade é que força sem coração é só vontade de se aparecer. Coração sem intelecto é suicídio. Alma sem força, desânimo. Mas as pessoas vão dizer, o coração é enganoso. É por isso que Deus pede para que esse coração, que pode ser enganoso, seja dele. Deus pede tudo, não porque Ele precisa disso, mas porque só dessa forma as coisas vão fazer algum sentido para nós. E se estamos todos nesse mesmo processo, então que a gente indique sim, que a gente fale sim dos processos que Deus está tratando no nosso coração, mas que a gente não ache que os processos que nós estamos vivendo vão ser os mesmos que todas as pessoas estarão vivendo. Algo completo, algo que é realmente um todo, essa busca de todo o coração, algo completo sempre será composto por diversas partes. Alguns vão tentar definir de alguma forma como você pode chegar a amar Ele de todo o coração. E sim, isso é muito proveitoso, mas isso não pode ser toda a verdade. Nós nunca teremos capacidade de definir esse Deus que é eterno, indefinível. Quando nós nos entregamos por completo é que conhecemos um pouco mais do que realmente a gente é, do que a vida realmente é. A vida veio dele, é para ele e termina ao lado dele. Se no juízo Deus vai olhar para nós e vai nos julgar por aquilo que fizemos pelos pequeninos dele, como ele diz, que a gente se lembre que a vida que temos aqui não é de um grande, somos também pequeninos. Conta uma história que um senhor chega para o seu pastor e fala: pastor, eu não vou mais frequentar a igreja, a partir de hoje eu estou me desviando. E o pastor pergunta por quê, e ele fala assim: pastor, há muitos anos eu frequento essa igreja, e se você me perguntar a mensagem que foi ministrada no culto passado, eu não lembro mais. E se eu não lembro das coisas que são ministradas, não faz sentido eu estar aqui. Aquele pastor muito sabiamente respondeu: eu estou casado há 30 anos com a minha esposa, e ela faz o almoço e a janta para mim todos os dias. Se você me perguntar qual foi o almoço do domingo passado, talvez eu não lembre. Mas o alimento que ela liberou sobre a mesa naquele dia foi o suficiente para a minha vida naquele dia. E o alimento para a vida que você tem, para a sua vida espiritual, também é diário. O que a gente precisa entender é que Deus se revela em partes para nós, porque nós não temos capacidade de entender o todo dele, a grandeza dele. Deus espera que a gente viva esse todo dia. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas segundas, quartas ou nos dias mais comuns. Deus espera que a gente entenda que Ele não nos chamou para viver uma vida mais ou menos. E que a gente talvez nunca vai conseguir entender esse todo de Deus. Mas Ele nos chama diariamente para que a gente consiga se entregar por completo. O nosso ser, a nossa força, o nosso entendimento, a nossa alma, tudo que seja dEle, para Ele e por Ele. A cada dia que Cristo possa fazer em nós aquilo que Ele deseja. Em nome de Jesus.